Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Aulinha de história para vocês sedentos por conhecimento aí do outro lado dessa tela. Estou aqui eu e o Darth Vader. Darth Vader assiste minhas aulas, presta muita atenção nelas. E vamos lá, vamos lá. Hoje é a segunda aula de Revolução Francesa, tá? Espero que dê tudo certo. A maioria tá aí, acho, né? Não sei, não olhei. Acabei de chegar. Vamos ver. Pessoal, vamos lá, vamos começar esse negócio, tá? Segunda aula, Revolução Francesa. Acredito que vocês estão vendo a tela aí já. Na aula anterior, a gente terminou a aula falando basicamente de quando os jacobinos assumiram o poder. O processo revolucionário francês destituiu o rei e já em 1792 é importante destacar, o rei morre. Olha só que coisa fantástica, né? Eles matam o rei e a família do rei decapitados, tá? Os jacobinos assumem o poder naquela briga interna da burguesia de girondinos e jacobinos, certo? E nesse processo, os jacobinos iniciam uma nova fase da Revolução. Lembrando aqui, mais uma vez, que os jacobinos eram republicanos. Nesse processo, se inicia uma nova fase da Revolução chamada Convenção, ou fase do terror. Eu gosto mais de chamar de fase do terror. Muitos livros chamam assim, tratam assim, mas alguns tratam como Convenção Nacional, a fase da Convenção Nacional. Na fase da Convenção Nacional, os jacobinos decidem que o sistema republicano francês deveria, em primeiro momento, tomar uma medida drástica, dramática para o povo francês, mas que era necessária. Qual a medida a se tomar? Vamos estabelecer, a partir de agora, um tribunal revolucionário. O tribunal revolucionário dos jacobinos era um tribunal que condenava à morte aqueles considerados inimigos da revolução. Então, se você, aí do outro lado, era considerado um inimigo da revolução que destituiu o rei Luís XVI, você seria julgado pelo Tribunal Revolucionário e, consecutivamente, você poderia ser decapitado. Aliás, a guilhotina é uma das invenções que a Revolução Francesa ajudou a popularizar. O que é a guilhotina, basicamente? Simbólica, ela entra como um símbolo da Revolução. Ela entra como um símbolo da Revolução e da fase do terror, basicamente porque, a partir de agora, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada um pouco antes da fase do terror se consolidar, os homens têm direito a ter uma morte sem sofrimento. Então, era um direito do homem que o Estado não incutisse, não lhe forçasse a nenhum tipo de sofrimento físico ou moral. O Estado não tem esse direito a partir da Declaração dos Direitos. Tá? Nesse sentido, a guilhotina atendia a esse ideal, porque ela é uma barra de ferro enorme, pesa muitos quilos, que recaía sobre a cabeça daquele que era considerado inimigo da Revolução, e ele morria, ele deixava de existir. A frase é: a guilhotina, a barra de ferro cai e um homem deixa de existir. Tá? Nesse sentido, o Tribunal Revolucionário começou a perseguir vários cidadãos franceses. Tá? E, em primeiro momento, ele parte para perseguir principalmente girondinos e nobres. Eles vão decapitar vários nobres e vários girondinos, considerando aqueles caras inimigos revolucionários. Só que aí é que está. O poder é uma coisa fantástica, o poder é uma coisa que você se vislumbra, você não quer mais largar. Aliás, vários personagens na nossa história, quando chegam no poder, não abraçam ele, prometendo que nunca vão fazer nada contra o povo, chega lá e faz, porque o poder é uma coisa fantástica que acaba deturpando as suas ideias. Nesse caso, Você acredito eu que você fazeria, né, Felipe? Se o Felipe vai no poder. Ô, Marcos, por favor, a palavra é minha, o microfone é meu, certo? Aqui está, ó, eu tô falando, eu não estou falando com os alunos, eu estou falando com o Darth Vader, que está parado aqui na frente, certo? Então, por favor, sem bagunça na aula. Obrigado, tá? Nesse sentido,
Nesse sentido, perdi minha fala. Nesse sentido, os jacobinos, condenando as pessoas à morte, passam a matar várias pessoas, várias pessoas começam a morrer nesse tribunal revolucionário, e em algum momento os jacobinos passam a matar os próprios jacobinos, os próprios aliados. Então é importante destacar alguns nomes da Revolução Francesa. O Robespierre, por exemplo, era um advogado da pequena burguesia comercial, líder jacobino, certo? Um cara com poder discursivo, com um discurso extremamente forte que inflamava a população e tinha um poder de liderança muito significativo naquele momento da história. O Robespierre vai ser um dos caras que vai morrer sendo considerado um inimigo revolucionário nessa paranoia que os jacobinos acabaram caindo. Então eles começam a matar basicamente os próprios líderes jacobinos, acusando os próprios líderes jacobinos de serem inimigos da revolução. E aí está o grande problema. Matando os seus próprios líderes, os jacobinos se enfraquecem, certo? Porque se o próprio poder, a partir de agora, é assentado na ideia de popularidade, se você não tem pessoas que fazem com que o seu grupo seja popular, você se enfraquece. Aí está a grande contradição. Então vamos lá, vamos começar aqui nos esqueminha. Revolução Francesa, fase do terror, conhecida como Convenção, se inicia a partir de 1792, tá? Essa fase é uma fase onde os jacobinos chegam no poder e basicamente começam a perseguir os opositores, condenando eles à morte na guilhotina. O enfraquecimento do grupo jacobino acontece por causa da paranoia coletiva dos jacobinos, que começam a matar os seus próprios líderes. E a gente vê os girondinos chegando no poder. Por que os girondinos chegam no poder, professor? Pelo amor de Deus. Porque os jacobinos acabam matando as suas próprias lideranças e acabam se tornando impopulares por não conseguir governar a França. Então, os jacobinos, aquela chamada esquerda revolucionária do parlamento ali, aqueles caras com ideais republicanos de entregar o poder ao povo, quando chegam ao poder, eles subvertem essa ordem, se transformam num grupo que começa a guerrear pelo próprio poder e pela própria visibilidade e se enfraquecem nessa guerra interna, matando as suas próprias lideranças. Os girondinos, percebendo todo esse processo, tomam o poder quando os jacobinos se enfraquecem, tá? Mas a partir desse período, desse momento, existe um problema para os girondinos resolver. Se o poder na França, a partir de agora, é assentado na popularidade, o povo só vai se acalmar se confiar em quem está liderando, basicamente. Os girondinos não tinham necessariamente uma popularidade muito grande perante a população. Então, eles necessitavam ali, naquele momento da história, de um líder popular, de um líder extremamente popular. Quem era esse líder ali que teria uma visibilidade positiva na frente do povo, tá? E que seria respeitado, o povo aceitaria as decisões que esse líder tomaria. Os girondinos vão procurar pelo mundo, ali franceses significativos, com significado popular, franceses que teriam um nome incontestável. E eles acham um. Quem? É o Marx? Não. É o Augusto? Não. É a Laura? Não é. Tá? Quem é? É o Darth Vader? Não. Certo? Quem é? Ô, Basicamente... Você não tirou da cabeça, né? Tem que falar meu nome. Você parece o Bira do jogo, cara. Eu tô falando com a tela aqui, você aparece do nada. Por favor, né? Quem é? Quem é esse nome? Quem é esse nome? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é um cara com um significado tremendo para a história. Existem alguns personagens que têm um peso tão grande que não tem como você desviar. Ele é, na realidade, uma inflexão dentro do processo histórico pelo seu significado. Personagens como Napoleão estão no mesmo patamar ali que Alexandre o Grande, por exemplo. A história tem que parar em algum momento e visualizar. Carlos Magno, por exemplo. A história tem que parar em algum momento e falar, existiu esse cara. O Napoleão, a mesma coisa. O Napoleão, para vocês terem uma ideia de quem era esse cara, ele era um cara da pequena burguesia, certo? Quase pobre ali dentro do território francês,
um cara com características caucasianas, tal. Alguns até em algum momento confundiram ele. Alguns historiadores atribuíam que o Napoleão Bonaparte poderia ser árabe, depois foi desmentida essa ideia. Napoleão Bonaparte era um cara que, desde a juventude, muito estudioso e apresentava traços geniais, de genialidade mesmo, tá? Se formou nas melhores escolas francesas por mérito próprio, porque não fazia parte de nenhum alto grupo da aristocracia francesa, e foi muito discriminado durante a sua vida na escola, por não pertencer a nenhum grupo aristocrático. Napoleão Bonaparte, que se tornou general do exército francês, já com menos de 30 anos de idade, e venceu todas as batalhas possíveis que travou nesse período, certo? Napoleão Bonaparte, que no momento que a França estava nesse processo de eclosão social, estava lá conquistando o Egito e trazendo muitas riquezas para a população francesa, como, por exemplo, as que hoje permanecem lá no Museu do Louvre. Napoleão Bonaparte era exatamente esse líder incontestável perante a população francesa, um cara com potencial enorme e que vinha com um símbolo de ter vencido vindo do próprio povo. É esse o personagem que os girondinos precisavam. E é esse exatamente o personagem que os girondinos vão buscar para compor o seu governo, que vai tomar conta da França a partir da derrocada dos jacobinos. Napoleão se transforma em um cônsul. É importante frisar que os girondinos tinham medo de concentrar o poder na mão de Napoleão Bonaparte, que era um general francês naquele momento da história, e que poderia se voltar contra os próprios girondinos. Então eles decidem criar um governo chamado consulado. O consulado era o seguinte: Napoleão, entregamos o poder para você e você se transforma no principal cônsul. Mas, ao mesmo tempo, vão ter outros dois que vão poder controlar o que você faz. O consulado era estabelecido através de 3 cônsules, o principal deles, Napoleão, e outros 2 que controlavam o poder do Napoleão, certo? Napoleão, nesse sentido, vai se destacar perante o governo francês, e muito, porque basicamente consegue acabar com as agitações sociais que pareciam que seriam intermináveis dentro do território francês, e ao mesmo tempo ele vai conseguir reorganizar uma coisa que parecia impossível e que não é. Normalmente a gente vê no Brasil os caras apresentarem os problemas econômicos como coisas impossíveis de serem resolvidas, mas o Napoleão Bonaparte pegou uma crise pior e resolveu, certo? A crise econômica francesa foi resolvida conforme Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Quando ele resolve todos esses problemas, e eu já comento como ele fez, ele se transforma num líder mais popular ainda. Então vamos lá. Necessitam de um nome. Os girondinos precisam de um nome popular para apaziguar as coisas, chamam Napoleão Bonaparte, e a gente começa na fase do consulado, certo? Aqui eu separei umas fotos do Napoleão. Sim, ele era jovem desse jeito aqui, tá? Ele era jovem desse jeito aqui mesmo quando assumiu o poder, tá? Era um cara, enfim, à frente do tempo dele, sem sombra de dúvidas, certo? A grande questão do consulado, só para finalizar a fala aqui, foi muito rápida essa fala, né? A grande questão do consulado aqui, da fase do consulado, é que o Napoleão, assumindo o poder e reorganizando os problemas franceses da forma que fez, vai se tornar um chefe extremamente popular. Se já era inquestionável antes de assumir o poder, arrumando tudo do jeito que ele fez, em menos de 5 anos, ele vai se transformar numa unanimidade entre o povo francês, tá? E com essa popularidade, ele então decide dar um segundo golpe na República Francesa e se tornar imperador na França. Com o apoio do Senado, o próprio Senado vira e fala: não, Napoleão, vire imperador mesmo. E ele se transforma, em menos de 10 anos, ele transforma a França de novo numa monarquia, onde ele é o principal líder. Existe uma diferença aí. Era uma monarquia absolutista como a do Luís XVI? Não.
A monarquia napoleônica é uma monarquia que existia uma constituição e leis que ele vai popularizar na Europa inteira, certo? As leis burguesas. E por isso a importância central do Napoleão para a história, porque ele basicamente vai popularizar a Revolução Francesa, vai disseminar os ideais da Revolução Francesa pelo mundo. Tá tudo ok até aqui? Dá um okzinho ali do lado para mim. Pronto, eu caí aqui, O que tá? aconteceu, senhor? Deu uma falhazinha aqui no processo. Isso daí não aconteceu até então. Só com os oitavos aconteceu. Alguma coisa tem de errado, né? Bom, fechando aqui então todo o comentário. Napoleão assume o poder, se transforma em imperador na França, e é importante comentar como um paralelo aqui, gente, antes de mais nada, que a Revolução Francesa é uma coisa essencial para a gente compreender dentro do processo histórico, porque ela vai disseminar valores que construíram a nossa sociedade do jeito que ela é hoje. Se não fosse a Revolução Francesa, talvez a nossa sociedade não fosse do jeito que é hoje. Isso é muito necessário compreender. Por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma coisa fundamental para a reconstrução do Estado. E isso é um debate central e um conhecimento basilar que todo ser humano deve ter. Por que eu falo isso? A Declaração dos Direitos do Homem, ela traz a ideia de que o Estado tem que respeitar determinados tipos de leis e de regras, só para a gente compreender melhor. Antes, nos regimes absolutistas, se o rei acordasse com raiva de alguém, por exemplo, a Laura está dando risadinha no chat, estou com raiva? Estou, certo? Se eu fosse rei, eu poderia, num regime absolutista, pegar a Laura e basicamente condenar ela à morte. Num regime onde se respeita direitos humanos, basicamente a gente tem aí um Estado que deve seguir um processo legal, certo? De acusações e queixa-crime, necessariamente comprovar o crime e o delito conforme a lei, para conseguir condenar alguém por causa do que ele está acusando. Então, o Estado não pode fazer o que bem entende com as pessoas, e isso é muito necessário. A Declarações do Direito do Homem e do Cidadão é exatamente esse tipo de proteção dos seres humanos, pessoas comuns como nós, contra uma força que pode passar por cima de nós como um rolo compressor, como é um Estado. Por quê? Porque o Estado tem todo o aparato policial, ao mesmo tempo todo o aparato burocrático, ele pode produzir coisas contra você, tudo. Nesse sentido, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela protege o cidadão, dando alguns direitos para ele, certo? Para que ele se defenda em relação a essa entidade maior que é o próprio Estado. Muito importante entender, porque isso é uma concepção central criada a partir da Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, disseminada por Napoleão Bonaparte, tá? Hoje está em voga no debate político a ideia de que os direitos humanos são direitos dos manos. Na realidade, isso é um esvaziamento também do debate público. Os direitos humanos é uma criação desse cenário da Revolução Francesa, porque existia um Estado que julgava conforme bem entendesse e condenava conforme bem entendesse. Os direitos humanos, na realidade, você é humano, então você tem direitos, já parte desse princípio. Cometeu crimes, então vai ser julgado conforme o processo legal e conforme a lei, certo? Isso são os direitos humanos, e inclusive encabeçado pela ONU hoje em dia. No caso vamos acabar com os direitos humanos, então você retorna todo o poder para o Estado para que ele julgue e condene conforme ele bem entende, porque aí você não tem mais nenhum tipo de proteção em relação a ele. Um livro interessante para a gente compreender isso chama O Processo, de um autor clássico que chama Kafka. O Kafka, que o ex-ministro da Educação falou que é Kafta, o Kafka vai escrever um livro de um personagem que ele é simplesmente condenado e ele vai tentar entender o porquê que ele foi condenado. E aí, primeiro começa num processo. O cara é processado e ele não sabe que crime ele cometeu.
E aí ele vai passando nas salas e vai perguntando, mas que crime que eu cometi? Aí ele fala, ó, passa na sala 500 e não sei quanto. Aí a sala 500, não, isso aqui não é aqui não, passa na sala 13. Ele vai para a sala 13, a sala 13, não, isso daqui é no órgão de direitos, não sei o que, não sei o que. Vai na sala 21. Ele vai andando, aí chega numa sala e o cara fala, você sabe o que você fez. Passa na sala 3, e aí ele vai para a sala 3. Quando chega no final, matam ele e ele morre sem saber o porquê morreu, certo? Que crime cometeu. Esse exemplo ilustrativo do Kafka serve muito bem para ensinar o que seria um Estado totalitário, nesse sentido. Um cidadão que não tem nenhum direito de proteção para comprovar sua inocência. Então, é importantíssimo esse tipo de debate e o conhecimento em relação à construção dos direitos humanos a partir da Revolução Francesa. Ok, senhores cidadãos? Uma última observação que eu quero fazer em relação ao Napoleão Bonaparte, com todo o seu poder, eu tenho uma admiração muito grande pela história do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte foi o primeiro homem da história europeia a pegar a coroa e se autocoroar. Isso tem um poder simbólico extremamente grande para a cabeça da população e é um ato simbólico que perpassou eras e chega até hoje para a gente, como um ato de coragem e, acima de tudo, rompimento. É essa cena aqui, retratada pelo Davi. Tá? Por que é tão importante essa cena do Napoleão se autocoroando, galera? Porque, basicamente, antes existia uma confusão entre o que era o governo e o que era basicamente o que era o governo e o que era a religião. Os reis eram escolhidos ou recebiam as bênçãos do Papa, da Igreja Católica, para governar, porque eles justificavam o seu próprio poder, dizendo que era uma pessoa próxima a Deus, certo? Uma pessoa escolhida por Deus para governar a população. Nesse caso, Napoleão, nesse ato simbólico, ele vai romper com isso. Ele vai romper e vai, nesse ato simbólico, representar para o restante do mundo de que ele é o governo e que a religião é outra coisa separada do governo. É o nascimento do que a gente chama de Estado laico. O Estado onde assuntos políticos e religião são divididos, são coisas separadas. Religião é uma coisa e ela não governa um país, e Estado e política e governo são outra coisa separadas. Esse ato simbólico vai representar essa separação, laicização das coisas, tá? É outra coisa revolucionária que Napoleão vai implantar a partir de então. Ok, caras pálidas, dá um okzinho ali para mim. Não, eu não tô de acordo, não. Ô, Bira, por favor, Bira. Eu vou te respeitar só dessa vez, hein? Só dessa. Pessoal, quer que repasse o esqueminha ou tá tudo tranquilinho? Tá tranquilo? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Tá tranquilo, tá favorável. Tá com sono, Laurinha? Oh, meu Deus. Mostra só para copiar. Tá bom, mestre Nar, eu já coloco. Tô com insônia só. Se você assistir mais umas 5 aulas de história, isso acaba, cara. Meu celular que não despertou na aula de matemática. Parabéns, Augusto. Vou colocar o esqueminha aqui para vocês. Nossa, Quando gordinho, vocês meu também, acabarem, mano. alguém abre o áudio e me avisa, tá bom? Senhores, espero que estejam todos bem. Quem tiver com sono, tem uma receita. Uma receita, eu sou um cara que segue muitas receitas, tá? Você pega, separa 5 folhas de arrudas, água e taca água na cara. Acabou, fica tudo bem, tá? Vocês têm mais aulas daqui a pouco, ok? Eu vou pedir para vocês irem esvaziando a sala a partir de agora, tá? Saindo um por um. E depois eu encerro aqui, eu fecho a sala e depois vocês entram quando o próximo professor abrir, ok? Não tem outra aula não, professor. Obrigado, galera. Fala com você. Falou. Falou, professor, falou.